meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Juliane, muito prazer. E se você está voltando pelo terceiro episódio seguido, é muito bom te ter aqui, muito obrigada por estar acompanhando. Hoje eu tô um pouco mais tensa, porque o assunto que eu vou falar não é um assunto meramente de conhecimento, mas é também um assunto que me traz muita reverência, muita rendição. Hoje eu decidi abordar com vocês um assunto principalmente da esfera cristã, que é a adoração. Essa ideia veio de uma pregação do pastor Augusto Nicodemos, em que ele fala a respeito de nós não sermos capazes de alcançarmos a santidade pelas nossas próprias forças. E a minha proposta aqui é trazer com vocês que a adoração não é algo subjetivo, não é algo que é diferente para cada um, não é diferente para cada doutrina, não é diferente. Não. A adoração é algo que foi pré-determinado já há muito tempo, a forma correta de ser prestada. Tudo bem? Então, vamos lá. Para começar, eu quero trazer a definição do que de fato é adorar. E se você for pesquisar rápido, adoração nada mais é do que uma veneração. E a veneração é um respeito inspirado pela dignidade de algo ou alguém. Admiração. E aí, se você for passando outros significados que eu acho que vão estar mais enquadrados nesse contexto, a gente tem reverência e amor devotado. Então, a adoração nada mais seria do que você estar completamente reverente e devoto ao alvo da sua adoração, que no nosso caso a gente está falando a respeito de Deus. E no caso, a gente precisa compreender que a maneira correta de adorar foi definida já há muito tempo. E uma questão que a gente vai falar disso... Ih, gente, embolei. Uma questão que a gente vai falar disso. E o versículo que a gente vai usar para falar disso, afinal eu não trouxe ideias na minha cabeça, é João 4, 23 e 24, que é: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração em espírito e em verdade é a maneira correta de adorar. E o que eu vou trazer aqui é o que é essa adoração em espírito e em verdade. Então a gente vai digerir, a gente vai degustar todo esse versículo e, obviamente, tudo pautado na Bíblia, para não ficar só palavras ao vento. Então vamos lá. A primeira problemática que a gente tem hoje em dia em relação ao que é adorar e a adoração é que a gente não está na conduta de adorar. A gente está na conduta de adorar o sentimento de estar adorando. Então, nós tornamos o momento da adoração algo sentimentalista. Então, a gente hipervaloriza o sentimento que é produzido e, a partir do sentimento que é produzido, a gente diz se aquela adoração foi bem sucedida ou não. Quando a proposta da adoração não é te servir um sentimento, não é te servir de um ritual. É você estar em completa devoção e serviço a Deus e não a você mesmo. Então, quando a gente vai tratar da adoração em espírito e em verdade, a gente tem que a adoração em espírito, e esse espírito é o espírito humano, é a adoração em boa conduta de coração, em boa intenção, em correta intenção, não somente boa, e em verdade é uma adoração pautada na palavra. E isso a gente tira por João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a verdadeira adoração, a adoração sincera, a adoração digna, a adoração que Deus quer de nós, não é algo subjetivo. Não é algo que produz um sentimento, não é algo que necessariamente vai te fazer chorar, não é algo que necessariamente você vai estar prostrado e desesperado por aquilo. Na verdade, é uma conduta constante. Porque a nossa vida é feita para ser uma vida de adoração. A adoração não é só um momento de louvor, a adoração não é só um momento devocional. A devoção é o tempo todo dia, toda hora. Em tudo aquilo que você faz. O serviço a Deus está em tudo aquilo que você faz. Tanto é, não vou lembrar a referência agora, mas está na Bíblia, que diz que tudo aquilo que você for fazer, seja comer, seja beber, seja o que for, você faz para a glória de Deus. Então, o nosso objetivo aqui não é outro senão prestar glória a Deus em tudo aquilo que a gente faz.
E a adoração sincera é essa percepção. Então, quando a gente vai falar a respeito de uma adoração, é a completa rendição da nossa vida para Deus e a Deus. Com a noção, com a percepção de que, primeiro, ele nos deu a vida, então é dele, é através dele e é para ele. E a percepção de que quem nos capacita a adorar da maneira correta, ou seja, em espírito e em verdade, é o próprio Deus, por meio de Cristo, que nos dá o Espírito Santo. E agora a gente vai entrar numa parte muito, muito boa. Só um minuto. Vamos lá. Já falamos aqui, a adoração em espírito é adorar com a conduta correta no coração. E essa conduta correta no coração, uma vez que a nossa natureza humana é decaída, desde o primeiro pecado, desde o pecado de Adão e Eva, ela não é natural a nós. Ela não acontece com força de vontade, ela não acontece pelas nossas próprias forças. Não é comum ao ser humano ter boa conduta de coração. Porque boa conduta de coração aqui, a gente não tá falando simplesmente de você ser uma pessoa moral, de você ser uma pessoa caridosa. A gente fala a respeito da conduta correta de santificação. Porque de nada adianta você ter sido educado a ser uma pessoa caridosa, mas espiritualmente falando, você ainda é uma alma decaída. Você ainda é um ser humano decaído. Porque nós estamos decaídos e nós deixamos de estar lá a partir do momento que a gente reconhece a necessidade que nós temos de Cristo e do Espírito Santo. Então, o que a gente vai trabalhar agora está lá em Gálatas 5, do versículo 16 ao 24. Vamos lá. Tá. Onde a gente vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, do versículo 16 a gente começa. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, as vontades da carne. Então, uma vez que a gente está submetido ao Espírito Santo, o pecado deixa de ser natural a nós. Entende? Não porque a natureza humana não é uma natureza pecaminosa, mas porque a nossa natureza humana foi crucificada com Cristo. E a partir disso, nós iniciamos um processo de santificação em Deus, em Cristo, com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. E é nesse momento em que a gente começa a ser santificado e a gente consegue se mostrar limpos na presença de Deus, dignos de estarmos ali. E aí, vamos lá. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Em outra tradução, vai falar que a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, são opostos. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E agora, um ponto muito fundamental. Quando você decide que vai adorar e buscar a Deus através das suas próprias forças, então você vai trabalhar no processo da sua purificação, você vai ser o responsável por isso, você quer ter o mérito disso, você está se subjugando ao regime da lei. Como é que funcionava o regime da lei? Você tinha lá os mandamentos, que não te protegiam do pecado. Eles só te submetiam ao pecado. Então você tinha o jugo da escravidão, que é qual? Tem lá a lei. Não vai roubar, não vai matar, não cobiçarás, não vai adulterar. Tudo isso só te diz o que você não deve fazer, não te diz como não fazer. E não te protege do desejo de realizar. Então, a lei, ela vem para te mostrar que você é dependente, que sozinho você não consegue cumprir. Ah, Júlia, mas eu consigo não adulterar, tudo bem? E aí a gente vai lá para Jesus falando que se você olha para alguém com algum tipo de luxúria no seu coração, você já adulterou. Então, quando a gente vai ver de fato o que é a santidade, porque a santidade não está reduzida aos 10 mandamentos, ela é algo que o ser humano é incapaz de produzir. Não está na nossa natureza humana decaída sermos santos. Tanto é que, quando nós nos convertemos e aceitamos o sacrifício de Cristo na nossa vida, nós recebemos o espírito de santificação, que é o Espírito Santo. E é através dele que a gente consegue não só produzir frutos, um fruto muito bom,
mas também ir limpando a nossa vida dessa natureza do pecado. Então aquilo deixa de ser algo comum a nós e passa a ser algo que foi pervertido. E a gente compreende essa perversão e a gente deseja se distanciar dessa perversão. E a gente se distancia dessa perversão através do espírito. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Os dois não vão andar juntos em momento algum. A sua carne não vai satisfazer os desejos do espírito. Porque a proposta é que eles sejam opostos. Que eles impeçam que um realize o desejo do outro. Tudo bem? Então, compreendendo que a lei não nos livra do pecado, nos faz submissos a ela, a gente compreende que ali todo o Antigo Testamento, então toda a vida antes de Jesus, nós tínhamos sacrifícios que não eram eternos para a limpeza dos pecados, para a limpeza dos erros que aconteciam o tempo todo. Porque nós não conseguimos não estar familiarizados com o pecado quando nós não estamos salvos. Então, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo. E a partir disso, a tentativa que você tem de vencer algo sozinho, de vencer um erro sozinho, de colocar o pecado como o centro da sua vida e tudo que você faz é para você vencer esse pecado, aqui você tá só correndo atrás do vento, porque é impossível. Não é algo que nós somos humanamente capazes de fazer, até porque a partir do momento que o seu pecado é o centro da sua vida, só ali já tá errado. Porque o centro da sua vida deve ser Cristo. O que te impede de pecar é isso. Não é centralizar o pecado. Então, quando você me fala, não, Júlia, eu quero parar de fazer isso, mas eu quero conseguir sozinho, eu sinto muito. Porque o ponto da santidade não é simplesmente o que você vai fazer ou deixar de fazer, mas o ponto é que vai ter um espírito de santidade sobre a sua vida que não permite que você esteja familiarizado com determinadas condutas, determinados comportamentos. Então, é somente por meio de Cristo e somente através do Espírito Santo. Porque é por essa proteção que a gente consegue se distanciar da vida do pecado, da vida de pecado. E como que a gente vai tratar disso? A gente vai falar sobre a submissão à lei, que é esse jugo de escravidão, e a submissão à graça. E o que é a graça? É esse espaço que a gente recebe de você pelas suas próprias forças não consegue. Então, Cristo tomou sobre ele os nossos pecados lá na cruz. E quando nós compreendemos o sacrifício de Cristo e aceitamos o sacrifício de Cristo, o nosso corpo de pecado é crucificado com ele. E o que ressuscita com ele é uma nova vida. Uma vida em que o pecado já não é mais natural a nós. E o nosso maior desejo é conseguir glorificar a Deus através da nossa vida. E como que a gente faz isso? Por meio do Espírito Santo, porque sozinhos é impossível. Então, quando andamos em espírito, somos submissos à graça e, através do Espírito Santo, nós conseguimos conceder uma verdadeira adoração. Uma adoração limpa, entende? Uma adoração santa. Não é a adoração escandalosa, não é uma adoração simbólica, é uma adoração verdadeira. E para você ter uma vida de adoração, você precisa estar santificado. E essa santificação não acontece por você mesmo. Perfeito. Então, quando a gente vai trabalhar a questão do adorar, é muito importante se ter essa noção de que quando você está submetido a uma vida de pecado, é impossível você se apresentar limpo na presença de Deus. E a vida de pecado não é algo necessariamente escandaloso, principalmente para nós. Geralmente é um normal pra gente. Mas a grande questão é, a graça é um espaço que você tem não para você abusar, mas para você crescer em graça. Porque a santificação é um processo. A santificação ela não vai acontecer da noite pro dia. Então, esse espaço para crescer em graça é algo que te é concedido, permitindo que o pecado se torne um acidente, então não é mais algo natural a você. E você tem o perdão e a purificação e a santificação que te permite
Acordar sabendo que você pode manter uma vida de adoração diante de Deus e aprovada. E quando eu digo uma vida de adoração diante de Deus e aprovada, é porque quando a gente vai lá para... Deixa eu ver qual referência eu vou usar aqui, que tem algumas. Vou pegar de Amós. Peraí, Amós 5. Peguei a mais difícil de abrir, a outra era Isaías. Seria mais simples, mas tá tudo certo. Amós 5. Achei. Tinha perdido tudo a Bíblia. Amós 5, 21 até o 24. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Então, basicamente, o que Deus traz não são os rituais, não são as músicas, não são as festas. É a santidade? É o arrependimento? É a purificação? É a justiça? E tudo isso nos é dado por meio do Espírito Santo, porque sozinhos nós somos incapazes de produzir qualquer uma dessas coisas. Não é natural para o ser humano viver uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida pura. Isso não é natural para nós a partir do momento que nós fomos decaídos. Quando Jesus vem e ocorre todo o ministério de Jesus, um homem santo, que se colocou em nosso lugar para levar sobre ele o nosso erro, o nosso pecado, nós temos um sacrifício eterno. E todos que se submetem à graça desse sacrifício, o nosso corpo de morte, o nosso corpo de pecado é crucificado com ele. E com ele nasce uma nova vida. E a gente vai ver a confirmação sobre isso em Romanos 6. Deixa eu lembrar qual o versículo que me veio agora. Eu não anotei. Aqui. É 6:9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, que volta lá na palavrinha do aqueles que andam com o Espírito Santo, aqueles que andam no Espírito Santo, não satisfazem as concupiscências da carne. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado... Ih, li errado, li erradíssimo. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, tudo isso, a justiça que está sobre nós, a santificação que está sobre nós, tudo isso não é nosso. Mas nós passamos por esse processo através do Espírito Santo, quando nós estamos submissos ao Espírito Santo. Então, quando a gente volta na adoração em espírito e em verdade, a adoração em espírito carregando uma boa conduta, uma correta conduta de coração, essa correta conduta só nos é permitida quando nós estamos submissos ao Espírito Santo. Porque nós, naturalmente, carnalmente,
não podemos produzir essa conduta correta em nós mesmos. Cunhado, produtor, deu quanto tempo até agora? Não, tudo bem. É só porque eu não sei se precisa dividir em mais de uma parte. Tu acha que divide? Tudo bem. Então a gente vai parar agora. E no próximo, nós vamos falar a respeito de como nós reconhecemos uma verdadeira adoração. Tanto em nós, como nos ambientes em que nós estamos. Tudo bem? Então, vejo vocês. Não vai demorar a soltar o próximo episódio. Tá pra ficar claro. Eu vou gravar agora numa batida só. Um beijo e até a próxima. Eu pra dar um BO, vai.